Amazon Web Services é um colosso incomparável da era da internet, fornecendo o poder computacional que sustenta inúmeras organizações. Da Netflix à BMW, da Disney à GE, do Tinder à CIA. Ela ganha dezenas de bilhões de dólares por ano. E se você usou a internet recentemente, provavelmente já utilizou os serviços da Amazon Web Services sem nem perceber. Junte-se a nós hoje para entrarmos nas entranhas da fera e darmos uma espiada dentro de um data center da AWS. Em contraste com suas caixas de papelão, vans, caminhões, aviões e armazéns, a Amazon prefere não identificar seu vasto portfólio de data centers gigantescos. Mas essas monumentais fazendas de servidores são o verdadeiro coração da divisão AWS da empresa, a Amazon Web Services. A AWS nasceu em uma reunião em 2003 na casa do lago do CEO Jeff Bezos. A empresa acabara de sair forte da bolha das .com, mas a varejista em rápido crescimento de Bezos estava tendo dificuldades para configurar e implantar sua própria capacidade interna de servidores. Um esquema promissor de infraestrutura de servidores rápida e escalável foi devidamente elaborado e rapidamente identificado pelos jovens mais empreendedores da sala, pelo menos como um potencial serviço derivado que a Amazon poderia vender para outras empresas. Avançando para hoje, a AWS gera impressionantes 60% de todo o lucro da Amazon. Isso é cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Como? Resolvendo os problemas tecnológicos de outras empresas na nuvem. Se você é uma startup em 2021, não precisa mais investir capital precioso em vastos bancos de servidores barulhentos e caros e batalhões de nerds para mantê-los. Você simplesmente aluga tempo nos equipamentos da Amazon. Isso é a nuvem. Quando você está ocupado, você aluga mais equipamentos. Se você está tranquilo, tanto faz, você aluga menos equipamentos. O equipamento em questão é cuidadosamente escondido de olhares curiosos pela Amazon. Nem mesmo os clientes podem dar uma olhada nos data centers pelos quais pagam, e seus endereços não são divulgados. Mas aqui está o que sabemos. Tome um local típico no condado de Loudoun, norte da Virgínia. A AWS está preparada para operar pelo menos 50 data centers individuais somente nessa região, cobrindo vários milhões de metros quadrados. Acredite ou não, a Amazon planeja adicionar ainda mais capacidade no norte da Virgínia. Por exemplo, um terreno de 40 hectares perto do aeroporto Dulles, pelo qual a empresa supostamente acabou de pagar 73 milhões de dólares. Ao entrar em um desses data centers, digamos, nessa caixa gigante e sem graça ao lado de um resort para animais de estimação em Sterling, a primeira coisa que notamos é que a segurança é a principal preocupação da AWS. Há cercas altas, guardas e várias camadas de sistemas de detecção de intrusão, principalmente câmeras. Quando o acesso é permitido a um número muito limitado de pessoas por períodos muito restritos, a autenticação de 2 fatores é necessária em pelo menos 2 ocasiões durante a visita. Se uma visita for autorizada, o que é extremamente raro, os visitantes são acompanhados o tempo todo por pelo menos um membro autorizado da equipe da AWS. Uma vez que essa chamada camada de perímetro é ultrapassada, o próximo estágio do data center é conhecido como camada de infraestrutura. É aqui que sistemas cruciais como energia de backup, supressão de incêndio e, o mais importante, HVAC ou ar-condicionado estão localizados. Para manter a dominância no mercado, não se pode permitir que os data centers da AWS falhem jamais, por nenhum motivo. Assim, os links de água, energia, telecomunicações e internet são todos projetados com redundância total. E manter todos esses servidores, até 80 mil em um único data center, funcionando requer monitoramento constante da temperatura ambiente e umidade para evitar superaquecimento. Se o pior acontecer e um incêndio começar, um conjunto de sistemas envolvendo aspersores de água e gás é rigorosamente mantido e pronto para uso em caso de crise. Passando a camada de infraestrutura, chegamos finalmente onde a verdadeira mágica acontece, a chamada camada de dados. A segurança é ainda mais rigorosa aqui, com uma série secreta de sistemas de detecção de intrusão e um processo de revisão ainda mais estrito para qualquer pessoa que entre ou saia. Mesmo que algo menor aconteça, por exemplo, uma porta interna seja mantida aberta um pouco mais do que o normal, os alarmes são acionados. Todos os pontos de acesso são fortificados com dispositivos de controle eletrônico multifator. Se houver até mesmo a suspeita de uma violação de dados, física ou virtual, o servidor relevante é automaticamente desativado e desligado. Esses sistemas de segurança são auditados ao longo do ano, de acordo com uma robusta lista de verificação de 2.600 pontos supervisionada por órgãos externos. Esses auditores externos podem solicitar acesso a qualquer coisa no data center, desde registros rotineiros até imagens de segurança ou até mesmo as próprias câmeras. Funcionários da AWS são às vezes selecionados aleatoriamente de seus turnos e entrevistados sobre tópicos como o descarte de mídia, em si um processo que segue métricas de conformidade rigorosas e robustas. Vamos dar uma olhada no hardware em si. Em meio a toda essa hipersegurança, pode ser fácil esquecer que os data centers da AWS são fundamentalmente apenas enormes bancos de servidores. Um data center típico da AWS abrigará de 50 mil a 80 mil servidores, funcionando com uma potência combinada de 25 a 30 megawatts. Disse que a AWS poderia facilmente dobrar esse tamanho e criar data centers ainda maiores. No entanto, como tudo relacionado à Amazon, é tudo uma questão de escala cuidadosamente calibrada. O renomado engenheiro e vice-presidente da AWS, James Hamilton,
disse aos participantes da conferência Reinvent da empresa em 2016 que, além de certo ponto, aumentar o número de servidores e racks por centro não reduz mais o custo incremental. Em algum momento, o valor diminui e os custos aumentam. E, na nossa visão, esse é o número aproximadamente certo. Hamilton diz sobre o tamanho do data center que a AWS geralmente adota. Surpreendentemente, Hamilton emprega o termo raio de explosão para ressaltar o impacto que uma falha poderia causar em um data center muito maior, daí as dimensões relativamente modestas. Ainda assim, 80 mil servidores é muito, projetados para processar, segundo Hamilton, cerca de 102 terabytes de dados a cada segundo. Significativamente, o engenheiro também insinuou que a largura de banda dentro do centro é muito maior até do que isso. Sempre defensora da integração vertical, a Amazon fez grandes avanços na otimização e aperfeiçoamento dos próprios servidores ao longo dos anos. Diferentemente de outros provedores de infraestrutura de servidores de colocation, a AWS tem uma compreensão muito mais clara de quem usará seu hardware e para quê. Remover essa necessidade de ser versátil e generalista permitiu à empresa desenvolver arquiteturas de servidor cada vez mais eficientes. Quando operações de software rotineiras são traduzidas no hardware ou até mesmo no próprio silício dos chips, isso pode reduzir os tempos de processamento em nanosegundos. E na escala da Amazon isso faz uma grande diferença. Inicialmente, a AWS comprava servidores prontos, por assim dizer, de fornecedores tradicionais, mas gradualmente, ao longo do tempo, a empresa começou a desenvolver seus próprios servidores de profundidade única, perfeitamente otimizados para o fluxo diário em edifícios da AWS, executando software da AWS. A AWS até desenvolveu seus próprios conjuntos de chips, chamados Graviton, desde que adquiriu a empresa israelense Annapurna. Esses chips Graviton, atualmente em sua segunda geração, com uma terceira a caminho, usam a arquitetura ARM de baixo consumo de energia. Isso representa uma ruptura com a parceira de longa data da Amazon, a Intel, e sua arquitetura x86, e dizem oferecer aos clientes da AWS um desempenho 40% melhor em relação ao preço, essencialmente colocando o poder de supercomputador nas mãos de usuários comerciais comuns. Em termos de armazenamento, um único rack de tamanho padrão em um centro da AWS pode conter 11 petabytes. Isso é 1 milhão de gigabytes de dados em 1.100 discos, multiplicado, é claro, por milhares de vezes em centenas de data centers em todo o mundo. Os roteadores da AWS, aqui vem a parte técnica, podem executar ASICs, circuitos integrados de aplicação específica, personalizados que suportam 28 portas com conectividade Ethernet de 25 gigabits. Isso diverge, fãs de curiosidades, das velocidades de rede padrão da indústria de Ethernet de 10 gigabits e 40 gigabits, mas aparentemente, segundo James Hamilton, oferece economias de escala quando pareados em 50 gigabits Ethernet. A comunicação entre data centers, essencial para fornecer segurança e backup de informações cruciais do cliente, acontece pela própria rede Ethernet privada de 100 gigabits da Amazon, que conecta as 25 regiões internacionais e 8 chamadas zonas de disponibilidade na vasta rede mundial da AWS. A AWS até mesmo instala seus próprios cabos submarinos privados. Mas voltando ao nosso data center, o resfriamento é uma prioridade primordial. E para minimizar o impacto ambiental, a AWS, particularmente no condado de Loudoun, Virgínia, se propôs a usar o máximo possível de água recuperada. Isso impede que a empresa consuma toda a preciosa água potável local, o que obviamente seria um pesadelo de relações públicas. A Loudoun Water, a concessionária local, tem o prazer de fornecer essa água recuperada a uma taxa competitiva. A AWS paga impostos significativos aqui, mas é importante notar que em outros lugares, a AWS instalou seus próprios sistemas de tratamento de água no local. Estes previnem que os canos fiquem obstruídos com sedimentos minerais, o que por sua vez causa problemas e atrasos dispendiosos. E se você acha que isso é loucura, a empresa até começou a desenvolver sua própria subestação de energia. Embora os servidores usem uma boa quantidade de energia, em vez de esperar que as empresas de energia tradicionais, que se movem lentamente, desenvolvam infraestrutura para manter todos esses importantes racks funcionando a todo custo, a AWS simplesmente constrói subestações elétricas por conta própria. As operações diárias dentro do data center são descritas por alguns ex-técnicos como semelhantes a um departamento de emergência para computadores. Com tanto hardware, inevitavelmente as coisas travam, param de responder ou exigem uma reinicialização. A detecção de falhas e a atualização de equipamentos são deixadas para um pequeno exército de técnicos que seguem manuais rigorosamente elaborados que cobrem quase todas as eventualidades concebíveis. As métricas são definidas pelos supervisores, incentivando as equipes a completar tarefas rapidamente e eficientemente. Alguns reclamaram que o ambiente de trabalho é frio e certamente é muito barulhento. No futuro, podemos esperar ver mais e até mesmo mais barulhentos data centers da AWS entrarem em operação. Desde o início de 2020, um novo centro da AWS foi aberto apenas na área norte da Virgínia a cada 3 meses, totalizando cerca de 1 milhão de pés quadrados em área. E isso é apenas uma região. No geral, é um verdadeiro jogo de números. O que você acha? Esses vastos data centers recebem o crédito que merecem por sustentar grande parte da vida moderna? Conte-nos nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre tecnologia.